Sejam bem-vindos ao Inseto Curioso. E hoje vamos falar um pouco sobre um inseto muito fascinante, o louva-a-Deus orquídea. O louva-a-Deus orquídea, cientificamente conhecido como Hymenopus coronatus, é um inseto extremamente lindo. Essa espécie de louva-a-Deus é nativa das florestas tropicais do Sudeste Asiático. Esse inseto ele recebe alguns outros nomes populares além do louva-a-Deus orquídea. Ele pode ser chamado de louva-a-Deus cor-de-rosa ou até mesmo de louva-a-Deus orquídea da Malásia. Esse animal magnífico pertence à ordem Manthodia, família Hymenopide e gênero Hymenopus. O inseto ainda pertence a outro grupo de espécies, denominados de Phloemantes, e que basicamente é um grupo de louva-a-Deus de diferentes espécies que possuem colorações e formatos que permitem a sua camuflagem nas flores típicas dos ambientes onde vivem. O louva-a-Deus orquídea apresenta cores brilhantes brancas com padrões cor-de-rosa, que se assemelham a uma orquídea ou também pode ser quase todo branco. Acredita-se que este inseto mimetiza partes da flor como uma estratégia de defesa para não ser visto por predadores. Mas, segundo alguns entomologistas, essa coloração também poderia ser usada pelos machos para atrair as fêmeas. No entanto, a maioria dos estudos defende que é mais para caçar o alimento ou para a defesa, como já mencionamos. Alguns desses estudos indicam a possibilidade desses insetos de alterar sua cor, aumentando ou diminuindo os tons de rosa, branco e às vezes o castanho quando presente. Isso tudo dependendo da cor de fundo do ambiente. As patas traseiras desse louva-a-Deus têm uma forma similar à de uma pétala, o que ajuda muito para que sua imitação seja a mais perfeita possível. Mesmo que receba orquídea no seu nome, a verdade é que esse inseto mimetiza diversas flores do ambiente onde vive. Porém, para a maioria das pessoas, é mais fácil associá-lo a uma orquídea. É uma das espécies de louva-a-Deus que apresentam um dimorfismo sexual muito pronunciado. Isso quer dizer que os machos, em alguns aspectos, vão ser bem diferentes das fêmeas. Os machos podem chegar até cerca de metade do tamanho das fêmeas. Isso mesmo, o louva-a-Deus macho é menor que a fêmea. Outra diferença é essa mancha na região do tórax. Nas fêmeas, ele é verde, independente se o inseto é rosa ou branco. Já nos machos, pode variar em um marrom escuro para tons acastanhados. Mas geralmente, esse tom de marrom é o que mais ocorre nos machos. Essa parte da perna, em forma de pétala, é maior e mais larga nas fêmeas quando comparada com a dos machos. Outra diferença está no abdômen. Nas fêmeas, geralmente é mais amplo, mais largo, enquanto que nos machos é mais esguio, mais estreito. E muitas pessoas não percebem, mas o abdômen dos insetos é segmentado, e a quantidade desses segmentos varia muito. As fêmeas de louva-a-Deus orquídea têm menos segmentos quando comparado com os machos. Elas possuem 5, enquanto que os machos possuem 6 segmentos no abdômen. E de forma bem geral, essa espécie pode viver até 8 meses. Outra diferença está nas mudas. Algumas pessoas não sabem, mas os insetos têm o esqueleto do lado de fora do corpo. É quase como se fosse uma armadura, que dá aos insetos certa proteção. E por ser do lado de fora, recebe o nome de exoesqueleto. Aí, à medida em que esses insetos vão crescendo em tamanho, vão trocando o seu exoesqueleto, e esse processo ele pode ser chamado de muda. No caso do nosso louva-a-Deus, as fêmeas mudam 2 vezes a mais que os machos. Elas trocam seu exoesqueleto
8 vezes, enquanto que os machos trocam apenas 6 vezes. Pela sua aparência, é fácil se afeiçoar a este inseto, mas esse animal extremamente lindo pode ser visto como cruel por algumas pessoas, pois se aproveita da sua aparência para enganar e capturar presas desprevenidas. Alimentam-se principalmente de outros insetos, como borboletas e moscas, especialmente as grandes. O louva-a-Deus orquídea possui técnicas de caça muito bem elaboradas e se aproveitam de sua camuflagem para aguardar as suas presas sem que sejam percebidos. Antes de realizar estudos aprofundados sobre esse inseto, acreditava-se que para atrair as suas presas, eles balançavam lentamente a flor de uma forma que o seu aroma seria espalhado pelo ar. E quando algum inseto fosse atraído por esse aroma e começasse a se aproximar da flor, o louva-a-Deus orquídea aguardaria pacientemente e, no momento certo, usaria suas patas dianteiras serrilhadas para imobilizar a presa e devorá-la. Mas existe um detalhe importante. Mesmo que esse relato seja verdadeiro, o que sabemos até o momento é que o louva-a-Deus por si só já consegue atrair muitos insetos devido à sua aparência. Inclusive, alguns estudos afirmam que o louva-a-Deus orquídea consegue atrair ainda mais outros insetos do que a própria flor. Por isso, alguns louva-a-Deus conseguem atrair suas presas mesmo sem estar pousado em alguma flor. Uma curiosidade interessante é que o tipo de camuflagem ou mimetização do louva-a-Deus orquídea é denominado de mimetização agressiva, onde o predador engana as suas presas para matá-las. Agora, em relação às ninfas, que é a fase jovem do inseto, elas também possuem a capacidade de mimetizar. Porém, elas mimetizam outros insetos que têm mordidas poderosas e um mau sabor. Mas de forma geral, as ninfas de louva-a-Deus orquídea, elas têm essa coloração com tons de laranja, avermelhado e preto. E além de tudo isso, esses insetos também possuem uma curiosidade assustadora. É muito comum para o louva-a-Deus orquídea cometer o canibalismo para se alimentar. Geralmente, os adultos caçam e devoram as ninfas de sua própria espécie. E por mais estranho que isso possa parecer, o canibalismo é um ato muito comum entre várias espécies de insetos e também de outros animais. Eu sei que a estrutura dos nossos vídeos ainda está muito simples, já que infelizmente ainda não temos muitos recursos. Mas eu espero que tenham gostado do nosso trabalho e vejo vocês nos próximos vídeos.